Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais uma edição da nossa web rádio, a rádio da IP Lapa, nas ondas da fé reformada e também nas ondas musicais. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o Elon Bittencourt, arranjador, compositor, músico. Tudo bom, Elon? Um prazer recebê-lo aqui conosco. Boa noite, Doris. E aí, Marcos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Elon? O prazer é todo meu, viu? Tá, joia. Elon, nós temos grande admiração pelo seu trabalho, já acompanhamos muita coisa de música seu, né? E a gente queria começar justamente que você possa contar qual que é a sua formação, onde começou a música. Eu comecei a estudar música, eu tinha 8 anos de idade, eu comecei com piano erudito. Com uns 15 anos eu comecei a estudar um pouco de piano popular também. Fiz conservatório, aquele curso longo, né, de piano, acho que uns 8, 10 anos de piano, alguma coisa assim. Quando eu estava com 17 anos, eu estava terminando o conservatório, já emendei na faculdade de música. E depois da faculdade de música ainda continuei fazendo umas aulas avulsas ainda, né? A gente nunca para. Mas eu comecei criancinha mesmo. E na faculdade de música tem uma formação específica numa área? Tem sim. A minha faculdade, a gente escolheu habilitação em um instrumento, composição, regência. Eu entrei, na verdade, para fazer composição, mas quando eu já estava no meio do curso, eu optei por partir para a licenciatura, então eu não me formei em composição. Eu me formei em licenciatura. Mas você ainda faz a opção pelo instrumento que você vai dar ênfase, alguma coisa nesse sentido. E você se arriscou por outros instrumentos? Assim, as disciplinas exigiam alguma proficiência em outros? Eu vi você uma foto tocando trompete ou era sax? Aquela foto é uma piada. Aquela foto não é de verdade, não. Ah, era fake? Aquela foto muda. É fake, é fake. Montagem. Me enganou. Enganei, bonito, né? Não, eu nunca toquei nenhum outro instrumento. Sempre foi só o piano mesmo. E aí, eu soube também que você fez direito depois. O que te levou a estudar a parte jurídica? Você teve interesses em desenvolver direitos autorais para a música ou não? Não, passei longe de direitos autorais. Era aquela coisa, né? A família não esperava que eu fosse fazer faculdade de música e sempre preocupados com questão de sustento e tal, porque realmente não é fácil. Então meus pais sempre me falaram, faça um outro curso. Eu tentei várias coisas, eu passei por ADM, eu não gostei, eu passei por marketing, eu não gostei. E aí teve uma época que eu fiz uma cirurgia, fiquei em casa uns dias e comecei a estudar. Meu pai falou, vai ter um concurso, por que você não faz concurso? Tá bom. Aí eu fui estudar para o concurso e surpreendentemente eu passei. E aí eu falava, não, nunca vou gostar de direito. Meu pai falava, não, você ainda vai fazer direito. E realmente foi uma surpresa muito grande, porque eu entrei no direito por obrigação, porque trabalhava com direito, precisava fazer direito, né? E me apaixonei depois. Realmente é uma área que eu gosto bastante. Que bom. Os seus pais, então, ficaram um pouco receosos nisso. A vida de músico, filho, não vai render muito, isso faz uma outra faculdade. Mas eles sempre te apoiavam, assim? Tiveram algum receio? Sempre, não. Sempre apoio. Mesmo eu batendo o pé e falando, não, vou fazer música, eles sempre apoiaram ao máximo, pagaram as aulas, não é barato, né? Uma coisa que já quero inclusive deixar claro, as melhores escolas de música do Brasil são as públicas, mas aqui onde eu moro a gente não tinha acesso e nem conhecia, né? A gente não tinha esse tipo de informação na minha família. Então a gente pagava as aulas e eles sempre foram muito preocupados, buscava, levava, comprava material, investia, tive todo o apoio na minha casa. Que bom, graças a Deus. Elon, uma outra área que você também já atuou, que a gente ficou sabendo, é na Palavra da Vida, né? Você já participou ativamente bastante de lá. Conta um pouquinho como é que é essa experiência, essa participação na PV. Foi uma coisa incrível mesmo. Eu nunca imaginei, não sabia sabia que existia, mas não sabia como funcionava. E eu estava na faculdade e um amigo meu me falou, eu vou ser equipante na Palavra da Vida, você não quer ir comigo? Aí eu falei, vamos, né? Eu falei, o que tem que fazer? Ele falou, não, a gente vai fazer musical, tem que fazer umas outras coisas. Eu falei, tem que varrer o chão também? Ele falou, tem que lavar a janela, tinha bastante coisa para fazer.
Mas eu era de uma igreja pequena, né? E quando eu cheguei na Palavra da Vida, é, era uma equipe, acho que no meu ano eram 8 pessoas na equipe de programa. E aí eu via, você chega assim pensando, ah, sou o máximo. E quando eu cheguei lá, eu me vi pequenininho, eu falei, nossa, que pessoal incrível que eles são, né? Gente com voz espetacular, talento que eu nunca tinha visto, aquela coisa que a gente ouvia em CD dos Estados Unidos, e ali eu encontrei pessoas assim, que eu não conhecia dentro da igreja, eu conhecia fora, na igreja não. E era muito gratificante, né? A gente gosta muito de fazer cantatas nas nossas igrejas, a gente passa às vezes 6 meses ensaiando uma cantata. E lá a gente tinha 6 dias para levantar um musical do zero. Então você passava fazendo ensaios 3, 4 vezes por dia, e ver um musical sair do zero em 6 dias era uma coisa impressionante para mim. Foi uma época muito boa mesmo. Teve alguma experiência que te marcou mais nesse treinamento intensivo aí, musical? Você conheceu a Mariana na época lá também, né? E outros Foi colegas nossos do concerto. muitos dos meus melhores amigos foram feitos dentro da Palavra da Vida. Muita gente que eu trouxe para o Grupo Concerto depois, que foi onde eu mais trabalhei ministerialmente, veio da Palavra da Vida, dessas épocas de equipe comigo. Então, são muitas experiências, não tem como marcar uma mais impactante. Acho que o fato de ter passado por ali foi muito significativo para minha vida. Foi uma mudança de rumo na minha vida ter feito a equipe na PV. E uma curiosidade, lá vocês preparavam esses musicais, você chegou a ter uma participação mais ativa no sentido de compor, arranjar, ou simplesmente as músicas já tinham acervo e aí havia uma direção musical, teatral, e vocês se preparavam para isso, ou vocês tinham mais uma participação passiva, de aprender e executar? Como é que era? Fala para nós. Não, a direção geral era do Gerson de Oliveira, né? Ele tá lá no PV já tem mais de 30 anos. E eles trabalham com material traduzido dos Estados Unidos, né? A Karina, a mulher do Gerson, que geralmente faz as versões para ele. E eles montam os musicais, então era mão de obra, né? Eu trabalhava Sim. como pianista, fazia repetição nos ensaios, cantava nos grupos, mas eu não tinha uma participação ativa de decisão, de nada assim. Acho que as coisas mais impactantes para mim, que me ensinaram muito, inclusive, foi poder começar a mexer com solistas. A Mariana, a Vanessa, várias pessoas que iam fazer algum solo lá, os meus amigos mais próximos, né, Carlinhos, eu chegava e falava, não, vamos ensaiar esse solo aqui direito e vamos mudar, faz isso, faz assim. Então, para mim, como na parte de produção musical, eu tive um aprendizado muito grande com os meus amigos dentro da PV, porque eles se aproveitavam que eu estava lá com o piano, que estava disposto a passar, então foi muito bom para aprender como lidar com voz de pessoas que já tinham um conhecimento de como lidar com a própria voz. Foi muito bom isso para mim na PV. Que bom, que ótimo. E me diz uma coisa, e essa parte mais específica de arranjar e compor? Quando você se despertou para isso? Foi na igreja? Foi em outro ambiente? Conta para nós um pouco essa história. Eu não tenho muito certo na minha cabeça quando isso começou, mas eu fui fazer faculdade de música, né? No conservatório eu já compunha alguma coisinha, geralmente coisa instrumental para piano. E eu realmente não sei dizer quando surgiu assim. Eu lembro que eu comecei a fazer os meus primeiros temas para música vocal evangélica em 2003, 2004. Eu estava começando a faculdade, mas eu não sei dizer o que motivou, onde foi a chave que virou assim, mas foi por ali, em 2003, 2004. Certo. E desses seus arranjos e composições, tem alguma que te marcou mais? Você quer exemplificar? Conta para gente. Para mim é o Bom Pastor. Foi uma das músicas do Só por Tua Graça, né? Eu acho que eu compus o Bom Pastor em 2011 ou 2012. Uma amiga minha chegou para mim e contou que estava doente, muito doente. E eu fiquei chocado, né? Não tive reação. E eu fui para minha casa e aquilo me moeu por alguns dias. E aí eu começou a vir a melodia do refrão do Bom Pastor. E aquela ponte, mesmo quando a sombra da morte tiver que enfrentar. E eu achei a melodia muito bonita. Foi para mim uma experiência com Deus mesmo.
Certo. Porque aquilo elevou a minha fé no momento que eu estava triste e me ajudou a elevar a fé de outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema dessa minha amiga. Então para mim, acho que a minha música mais especial é essa. Sim, foi uma música sendo um instrumento mesmo nas mãos de Deus, e alegrou com certeza a sua amiga também, né, nesse momento difícil pelo qual ela estava passando. Bom, a gente já conhece você e sabe que tem muitas músicas que você compôs, né? Tem alguma que tem uma composição sua que você poderia falar e de repente daqui a pouco a gente vai tocar, né? Para o pessoal conhecer? Mostrar um Legal. pouco os estilos, né? Seria interessante os estilos, o que é mais erudito, o que é mais pop, enfim, Bacana. né? O repertório evangélico, por exemplo. Eu acho acho que essa é uma questão bem relevante, porque a música, a gente vive de história, né? Todo o a nossa existência, ela é baseada na história que a humanidade vem passando. Então, os nossos primórdios do que a gente conhece por música atualmente está lá em 1500, 1600. Isso foi tendo uma evolução gradual com a criação de novos instrumentos, o aumento do tamanho da igreja, dos teatros e tal. Isso leva a gente trouxe de uma música pequenininha para as grandes óperas, e aí com a revolução tecnológica musicais, e microfone, guitarra, distorção e tudo isso que a gente conhece. E a gente tem esse impacto na vida cristã dentro da igreja, né? A igreja passou por todo esse processo histórico. E eu, particularmente, sou um cristão mais tradicional no sentido do estilo de cultos que eu prefiro. Então, para mim, os hinos sempre foram muito importantes, né, na minha adoração particular com Deus. Só que as pessoas têm um certo preconceito, né, de música muito parada, e eu vejo que isso é muito porque as coisas são mal feitas às vezes. Sim. Não é uma questão de estilo de antigo e novo, é uma questão das pessoas não saberem fazer direito o antigo, e por não saberem, às vezes, nem mesmo cantar, elas não conseguem sentir organicamente, fisicamente, o prazer que dá de fazer música com música antiga, né? Então a gente acaba refazendo alguns hinos. Eu queria mostrar para vocês o Firmados no Senhor. É um hino bem tradicional, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A gente vai ouvir uma versão mais tradicional, ou aquele coro bem erudito, tal, o órgão, e depois a gente vai ver a gravação que a gente fez para o grupo Concerto. A gente teve algumas mudancinhas aí. Então, como a gente conseguiu ver, né, falando tecnicamente agora, a minha fé e o meu amor, um compasso em 3/4. As pessoas já têm um certo preconceito quando a gente pensa em 3/4, o pessoal quer um rock, quer uma coisa mais pop. Então, o que eu fiz para esse arranjo? Eu transformei ele eu mudei a fórmula de compasso dele, eu mudei a estrutura das figuras para não ficar quadradinho. Eu puxei uma tonalidade que seja legal para todo mundo na igreja cantar, uma harmonia mais fechada. Quando a gente trabalha com coros mais com os hinos tradicionais, geralmente é uma harmonia a 4 vozes, mais aberta. Tem o soprano lá no alto, um contralto no médio, o tenor que não se destaca tanto e o baixo fazendo só as bases, geralmente, né? Na música mais popular a gente consegue aproximar bastante as vozes e aí trabalha com blocos bem pertinho do outro, então toda a voz ela acaba tendo brilho. Eu acho que isso é uma coisa que dá um efeito bem bacana no refrão do Firmados do Senhor, que o grupo Concerto acabou gravando depois.
Isso que a gente vai ouvir agora também. E aí você falou, Elon, também dos hinos, né? Tem algum hino que te toca mais, em termos de história, em termos melódicos, né, da parte técnica, da notação musical que você queira explicar para nós e mostrar? Eu gosto demais de hinos, né? Eu gosto daquela coisa bem tradicional de você poder ir numa igreja Unida de São Paulo, por exemplo, Presbiteriana Unida de São Paulo, aquele órgão bacana, o piano, e a igreja cheia, quando a gente não estava em pandemia, e poder soltar a voz por cima de tudo aquilo, né? A gente, sem microfone, se você estuda direitinho, a sua voz consegue se projetar muito bem naqueles espaços. Então, para mim, geralmente, os hinos mais tradicionais, eu não tenho nenhum problema em cantar isso num estilo mais popular na minha igreja, mas eu tenho a predileção pelo esquema mais tradicional mesmo. Eu sei que não é do agrado de todo mundo, mas é o meu gosto particular. Então, meus hinos, eu gosto muito de Salvador Bendito, Terno e Bom Senhor, Sou Feliz... São muitos, não vou conseguir lembrar de todos agora, vocês me desculpem, viu? Não, tudo bem. E outra coisa também, com as suas inúmeras composições, você também teve muitos intérpretes, além de você mesmo, né? Mas, assim, das pessoas que entoaram as suas músicas, tem alguma que te marcou mais pela história, pela interpretação, ou pela proximidade? Alguma te tocou mais, assim, no coração que você queira mencionar, né? Sem fazendo justiça a todos, também, se não quiser falar, se não quiser cometer nenhum agafe, fique à vontade. É difícil, né? É engraçado porque eu não gosto de compor aleatoriamente, nem de fazer arranjo aleatoriamente. Eu gosto de conhecer as pessoas para quem eu tô preparando o material. Você compõe especificamente, então, para uma pessoa. Eu gosto de fazer isso. É muito difícil fazer algo aleatório que eu não saiba quem vai executar depois. As pessoas podem executar, mas quando eu faço pensando, eu tenho aquela contralto que ela tem esse problema de emissão, eu posso consertar isso aqui para ela fazer melhor. Eu tenho aquele segundo soprano que consegue fazer notas cromáticas muito bem, então eu posso colocar todas essas dissonâncias que elas vão fazer bem bacana. Então, essa coisa de falar alguém que tenha feito melhor, eu não consigo. Assim, acho que os que mais impactaram, o Hamilton Azevedo, que é um tenor muito querido, mas nem como cantor eu falo. Ele é um regente espetacular e ele conseguia tirar sons dos corais que ele regia. Eu escrevi alguns arranjos para ele, saía um som absurdo. Então eu conseguia ver a mão dele puxando o pessoal e o coro crescendo na mão dele, então conseguia fazer saltos, conseguia pensar em pianos, conseguia pensar em crescendos, e algo que realmente impactava as pessoas. Não era o meu arranjo, era a emoção que o Hamilton colocava e que ele conseguia tirar ali. Para mim, sempre foi muito impactante as regências do Hamilton. Interessante, então, que as suas composições são personalizadas, né? E são quase personalizadas. Teve um up, mas isso é muito interessante, porque geralmente eu ouço falar assim de composições, lógico, né? A gente tem Chico Buarque, ele canta muito bem, ele não é um grande cantor, assim, ele é um ótimo compositor, mas ele interpreta muito bem as canções que ele mesmo compõe, né? E nas vozes de outros grandes intérpretes, a música ganha um destaque, não é? Mas é interessante isso, e você com a composição, você procura suprir algumas possíveis carências ou até deficiências. Sim. E contribui para a melhoria, né? Você otimiza o que o cantor tem de bom
e cobre algumas lacunas. É interessantíssimo isso. Acho que não adianta a gente tentar fazer uma coisa difícil, que seja impactante, fazer uma nona sinfonia de Beethoven com aquele coro super legal, se você não tem um coro lírico do Teatro Municipal de São Paulo para cantar na sua igreja, né? Acho muito mais interessante você fazer uma coisa trabalhando com as possibilidades técnicas, sempre um desafio a mais, nunca se dê por vencido, coloque um desafio, mas algo que seja factível de ser atingido, né, por todas as pessoas que estão naquele grupo. Então, por isso que eu gosto muito de fazer as coisas para pessoas que eu conheça, para grupos que eu conheça, porque eu sei que vai funcionar. Eu não gosto de fazer algo que eu vou ficar na dúvida, mas quem será que vai fazer isso aqui depois? Se ficar feio é meu nome que está indo também, né? Tá certo também. Eu gosto de fazer algo que funcione mesmo. Seja produtivo. Ok. Elon, além da parte de composição, além como intérprete, tocando, você também já trabalhou como regente, né? Conta um pouco essa experiência de reger coros. Hoje em dia a gente vê poucas igrejas que mantêm ainda os coros, né? Como é que você também percebe isso nas igrejas atualmente? É fake news, Marcos. Eu nunca regi na minha vida. Ah, é? Você é especialista em psicomotricidade e eu não sei mexer o braço certo, cara. Totalmente torto aqui. Mas você atuou como ministro de música, não foi? Em algumas igrejas, quando você relatou para mim, eu havia entendido que você regiu. Não? Não. Eu já trabalhei como voluntário na parte de Ministério de Música, na direção mesmo, mas sempre com música popular. Nunca regi um coro na minha vida, nunca regi uma orquestra. A minha experiência talvez mais próxima disso é como produtor, como preparador vocal de coros, né? Então tem um ano, já está indo para quase 2 anos, que eu sou preparador dos coros da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Ali, para mim, foi um grande desafio, porque eu já estava, acho que uns 3 anos depois que eu saí do grupo Concerto, eu fiquei um tempo muito grande sem cantar. E aí, na minha igreja nova, um dia uma cantora muito boa, tem doutorado em ópera e tal, me chamou para fazer um dueto. Eu falei, nossa, será que eu tenho voz ainda, né? E ali foi o dia que virou a chave. O dueto nunca saiu, mas eu fiquei super feliz de saber que ainda cantava alguma coisa e voltei a estudar e tal. E passaram uns 3 meses, chegou um convite de uma amiga muito querida, falando assim, olha, preciso de um preparador e é você. Eu falei, para fazer o quê? Ela falou, a gente vai fazer o Messias de Handel daqui a 4 meses. Eu falei, não, eu não tenho experiência nenhuma. Eu trabalhei a vida inteira com cantores que tinham habilidade, que já sabiam cantar, que eram afinados, que tinham técnica. Não me dava trabalho nenhum, falava, tá bonito, tá feio, faz de outro jeito, a pessoa resolvia, para mim tava perfeito. E aí pegar um coro com a técnica zerada, sem trabalho prévio nenhum, para fazer um repertório muito difícil, foi um desafio muito legal. Eu falei, eu vou fazer uma experiência de 3 semanas, vocês vão fazer uma experiência de 3 semanas. Se a gente ver que dá certo, eu fico. Se der errado, não tem problema nenhum, vocês me mandam embora e tá todo mundo feliz. E deu certo. Foi muito legal. O resultado foi surpreendente mesmo. Consegui fazer coisas bem difíceis com coro muito amador. Mas técnica para regência, carregar o grupo nas costas, eu não tenho esse dom. Eu não sei fazer isso. Eu acho que eu faço isso no olho, quando eu tô com um grupo, acho que eu consigo carregar, dar uns detalhes, falar mais, vem, menos, fica, mas com gente experiente, com um grupo grande ou com um grupo amador, eu não tenho esse talento, Marcos. Mas olha, o Elon está sendo um pouco humilde, viu? Olha, colegas, nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui, lógico, ele tem bastante competência, tudo bem, tem essa questão da regência, eu acho que ele está se colocando, mas como preparador, né? Eu mesmo já passei por essa experiência com ele, lá no Sofreu na mão, né, Doris? Ele é muito exigente, muito metódico. Vamos ouvir um pedacinho do Messias? Isso, vamos ouvir. Legal? Então, esse foi o repertório que eu preparei para a Memorial. Esse trecho específico que a gente vai ouvir agora é o Amém, é o encerramento do oratório. São mais de 3 horas de oratório, se eu não estou enganado. É muito tempo. O encerramento é um Amém de, acho que uns 4, 5 minutos. Vamos lá.
incrível, né? Então você passou por 3 horas de música e você chega ali nesse amém, aquela polifonia e a orquestra mandando ver. A gente ouviu uma versão com uma orquestra um pouquinho reduzida, mas você percebe que é muito som. E seria interessante a gente observar nesse caso que o andamento não foi tão rápido, foi um andamento tranquilo para a voz poder vibrar, né? A prega vocal ela demora um tempinho para ela vibrar, então a gente tem que respeitar tem que entender o tempo que gasta. Cada tipo de voz, inclusive o soprano consegue emitir mais rápido, o baixo é muito mais devagar. Então, para você ter uma emissão adequada de todas as vozes, tem que pensar na tessitura de cada uma, no ponto fisiológico de cada uma. E a gente fez um arranjo desse pedaço para o grupo concerto também. A gente vai ouvir a fase de transição da música popular. A gente vai chegar num amém. Eu fiz uma redução do amém do Handel, né? A gente não fez o trecho inteiro. E como era algo muito complexo, e eu fiquei com medo das pessoas que estavam ouvindo ficarem cansadas, quem está cantando está se divertindo, mas quem está ouvindo pode ficar cansado, né? Então o que a gente fez? A gente deu uma acelerada no andamento para o início, e no final a gente fez um andamento muito mais lento. Só que com a bateria, com a orquestra passando por cima, você não percebe essa lentidão no final. Vamos ver para a gente conferir como ficou. Então acho que isso é um ponto importante para a gente observar na hora de fazer arranjos também para os nossos cultos, né? Não é porque você está cansado que a música tem que ser rápida, e não é porque a música é lenta que ela é enfadonha. Você tem que saber mesclar isso. Quando você coloca uma instrumentação adequada, né? Se você tem pegada no instrumento, se você coloca as vozes puxando, uma textura adequada, mas que se destaca, o fato de ser lento nunca vai ser um problema. Ele, inclusive, pode ser muito marcante, é precioso para você criar emoção, para você fazer as pessoas refletirem em cada palavra que elas estão cantando. Fora isso, fisiologicamente, é o que eu já falei, a voz ela tem um tempo certo para vibrar, um tempo que ela demora para conseguir funcionar, e você tem que usar o potencial máximo, né? Então, segura o máximo que dá, as notas agudas, coloca quando dá, faça divisões de vozes, é um trabalho bem bacana para você valorizar algo que você pense que pode ser um pouco ultrapassado.
Certo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, você tocou num aspecto interessante, mas você como arranjador, como compositor, mas tem o Elon cantor, né? Até você falou, olha, recebi o convite para fazer um dueto com a cantora de ópera, enfim. Mas eu sei que você fez também aulas de canto com Lenine, concorreu a um concurso lá no Nordeste. Conta para Nossa, nós aí como você se embrenhou também por essa parte, porque é importante também, né? Não só executar as composições, mas tentar cantar. E como foi essa performance vocal? é, eu fiz uma vez, participei de um curso de musicoterapia e a palestrante ela estava comentando que falando sobre a personalidade dos músicos de acordo com o instrumento que eles tocam, né? E ela comentou que geralmente os pianistas nunca se contentam com o piano e em um determinado ponto da vida eles vão ter que partir para outro instrumento. Eles não vão ficar satisfeitos ali onde eles estão, porque para ela o piano é um instrumento que você tem pouco contato, né? Diferente de um violão que você abraça, de um saxofone que você tem algo massivo que você pode se exibir, talvez, vamos dizer assim, o pianista fica escondido com contato só com a conchinha na ponta dos dedos, então aquilo, em tese, para ela não satisfaria. E aí se é verdade ou não, eu sei que eu descobri essa satisfação física na produção musical no canto. Eu estava na faculdade já, e aí uma amiga minha, a gente tinha as aulas de coro, né? Uma amiga minha falou: Nossa, você canta bem, porque você não vai fazer teste para o coro do Estado, né? Que era um coro de bolsistas, acho que existe ainda com outro nome agora. Eu falei: É mesmo? Ela falou: É. Eu falei: Quanto que paga? E ela falou tal. Eu fui, eu passei. E, a gente recebia a bolsa e tinha que fazer a prova, uma prova de reavaliação a cada 6 meses, um ano, eu não lembro mesmo, não lembro mais como que era. Então a gente colocava a bolsa para pagar aulas por fora, né? Então nessa eu acabei fazendo aula com bastante gente. Foi aí que eu conheci o Paulo Roberto, que me chamou depois para entrar no grupo concerto. Acho que eu fiz aula com ele uns 2, 3 meses e depois ele me convidou. No grupo concerto eu conheci a Natália Áurea, que depois eu fui ser aluno dela também. A Natália me passou para o Lenine, que era professor dela depois. O Lenine eu fiquei com ele até ele ir embora para o Sul. E depois eu comecei a fazer mais aulas avulsas. Então passava um ano, vinha, chamava um amigo, me dá umas aulas aí, vamos fazer uns 3 meses de aula. Fiz bastante aula com o Caio Oliveira, que foi para o grupo concerto nos últimos 2, 3 anos também, um menino nota 10. Ah, então, para mim, eu já me perdi nessa pergunta, mas foi assim que eu Não, cheguei no a experiência canto. vocal, né? E você se E satisfez, enfim, na parte. E ele tem uma potência, viu, pessoal? Ele tem uma potência de voz, já tem uma caixa amplificada aqui acoplada. será que tem ainda, Doris? Tem que descobrir, né? Um ano Desculpa. em casa. Esse ano de pandemia na minha casa foi muito legal, porque eu consegui descobrir novas formas de emissão, né? A gente trabalha sempre com aquela emissão mais pesada, muito mais som, e isso acaba reduzindo um pouco a textura da gente. E agora, nesse período de pandemia, esse monte de gravação de vídeo em casa, né? Eu continuei fazendo as produções para memorial da minha casa, então fazia ensaio do pessoal virtualmente. E descobrir formas novas de emissão para mim foi bem legal. Então, não sei como que tá a emissão do Erudito esses dias. Tem que dar uma testada que faz tempo que eu não saio da minha casa, senão meu vizinho vai brigar. Aham. Elon, você comentou do grupo Concerto, como um pouco essa trajetória, como é que foi sua experiência lá no concerto, você compôs várias músicas para eles, conta um pouquinho para gente, por favor. O Grupo Concerto foi o ministério que eu mais trabalhei na minha vida. Eu fiquei quase 10 anos, acho que 9 anos e meio eu fiquei no grupo. Tenho muito amor pelo grupo, é um ministério realmente difícil. Passa muita gente ali, passamos por muitas igrejas, então deu para ver realidades muito distintas, né? Tanto dos membros do grupo quanto das igrejas por onde a gente passou. Foi muito bom a experiência de crescer, porque às vezes a gente está na igreja da gente, a gente não é posto tanto em evidência, você não tem motivos às vezes para se desafiar. E ali no grupo concerto eu tive muitos motivos, né? Em várias coisas. Na parte de fazer ensaios com as pessoas,
na parte de compor, na parte de cantar. Meu primeiro solo da minha vida foi dentro do grupo concerto, nunca tinha feito um solo. Então, 9 anos de grupo concerto aí foi uma escola muito grande. Eu sinto saudades, eu sei que hoje não é mais meu momento de estar ali. Deus trouxe para outros caminhos, né? Tanto eu quanto o grupo. Mas eu sinto saudades sim, eu fico pensando, nossa, será que algum dia eu vou ter a chance de voltar, ficar um pouquinho lá? Porque é um ministério muito gostoso. Foi muito bom para mim o tempo que eu passei lá. A gente podia tocar uma música que você fez especialmente para ele, que tal? Acho que seria legal. Eu quero que a gente ouça então o Bom Pastor, que acho que é a minha favorita mesmo, né? Pode ser? Pode ser. Ok, vamos escutar. Quando estou sem direção, eu escondo meu olhar de ti, ó Pai. O meu coração disperso logo busca soluções diante dos problemas e das provações. E eu quero me render, desistir, desanimar. Minha fé se abala, minhas forças falham. Eu recolho meu falar, mas alguém ouve em silêncio o rolar das lágrimas, meus passos, meu clamar. Cristo traz a solução em resposta àquela antiga oração. Aos meus sonhos passageiros Ele dá toda a atenção, me conduz a verdes campos com sua própria mão. Eu retomo meu falar, posso firme caminhar, bem seguro em seus braços. Hoje posso proclamar que é Jesus, o bom pastor, o Cordeiro de Deus e
Muito bom, Elon. Nós vimos também nas redes sociais o seu interesse por outros hobbies, né? Por exemplo, viagens, esportes de aventura. E aí, como é que você se despertou para essa parte? Foi para compensar o lado mais erudito e musical entre paredes? Falar, preciso extrapolar agora, preciso desestressar. Conta para gente o que foi a sua experiência, como foi? Se teve algum que você gostou mais, queira contar? Poxa vida, eu sempre fui muito, antigamente, hoje não mais, né? Eu sempre fui muito seguro com o dinheiro. Eu não gastava, eu ganhava pouco, não gastava, passava as minhas férias na palavra da vida. E um dia minha irmã, ela. Oi? Trabalhando, mas sem gastar nada. E um dia minha irmã me surpreendeu. Ela falou assim: Eu tô indo pro México, vou pra Cancún. Eu falei: Como assim você vai pra Cancún? Ela tem. As praias elas são lindas. Eu falei: Aqui também tem praia? No Guarujá, vai até Guarujá. Eu nunca tinha ido pra praia, eu já tinha acho que 26 anos de idade, eu nunca tinha ido pra praia. E eu tava já na Justiça Federal. E aí eu tive um trabalho bem pesado, uma operação contra tráfico internacional de armas. Então foi Nossa, mais de 1 ano e meio de investigação e quando tudo deflagrou, né, a gente passa muito tempo investigando e depois detona tudo de uma vez. E detonou no final de um ano, era 18, 19 de dezembro quando detonou, então, e eu trabalhava sozinho com aquele processo dentro da Justiça Federal. E para mim foi muito estressante. E nessa época eu comecei a ter uns surtos de memória. Eu não lembrava das coisas, minha memória sempre tinha sido muito boa. E, e aí fiquei preocupado, foi umas coisas meio sérias, tal, rasgar documento. Como é que eu teria rasgado intencionalmente um documento, né? Chegou nesse nível. E aí eu procurei um médico e ele me passou um tarja preta. E eu fiquei aham, preocupado. Eu falei, eu acho que isso não tá certo, não. Eu vou mudar minha vida. E aí eu comecei a viajar. que Falei, eu bom. vou viajar um final de semana por mês para ver se eu consigo desestressar. E realmente aquilo foi me dando uma aliviada muito grande. E acabou virando a chave, porque de viajar uma vez a cada 2 meses eu estava viajando direto. E depois que eu saí do grupo concerto, então, aí Você eu, intensificou, né? aí eu intensifiquei na parte dos esportes, que aí eu gostei demais, né? A sensação de por que eu fui pro canto? Porque a sensação física é muito gostosa, né? Sim. De você sentir a ressonância do som na sua cabeça ou no peito, de você sentir o ar durando, é uma coisa muito boa. E no esporte de aventura eu encontrei isso, né? Então fui fazer mergulho, fui fazer rapel, fui fazer caiaque em corredeira. Gosto demais de todas essas coisas. Para mim é uma diversão muito boa. Não sou profissional, mas de vez em quando a gente pega, faz uns cursinhos para dar uma aprendida, é uma coisa que estou gostando bastante. Ó, nós, como professores de educação física, damos todo o apoio. E é Precisa, importante né, Doris? mesmo, 26 anos você não tinha ido na praia, Elon, Não tinha ido na realmente, era praia, Doris. visitadora, era workaholic, não é? Que Era, bom que era, você era. se despertou. Elon, voltando um pouco para a música agora também, é, hoje em dia, o que você acha de uma pessoa que fala para você, está com seus 18, 19 anos, quero fazer faculdade de música, quero estudar música, quais são os conselhos para quem está começando uma carreira na área de música? O que você poderia falar? Você que já tem uma experiência maior já. Acho que o primeiro conselho, 18, 19 anos, não pense que é tarde. Você vai ouvir todo mundo falar pra você que é muito tarde, mas não é. Eu comecei com 8 anos. Eu não sei se a Doris vai lembrar, a gente ia na Igreja Batista da Fé, Doris, lá na Zona Norte de São Paulo, com um grupo concerto. E Sim. o Jonatas, não lembro o sobrenome dele, era um organista excepcional. Ele tocava naquela igreja e eu saía, quando não tinha grupo concerto, eu saía de Osasco até a Zona Norte de São Paulo para ouvir aquele cara tocando nos cultos, porque era uma coisa espetacular. É o E Jonatas Andrade, né? Depois nós o Jonatas encontramos na Andrade, igreja da Pompeia. Ele é isso, um grande isso. profissional mesmo, realmente. O Jonatas hoje ele deve ter 33, 34 anos, ele é um pouco mais novo do que eu. E deve ter uns 2 anos, ele me contou que ele começou a estudar com 18 anos de idade. E para minha surpresa, com uma tia minha. Uma tia bem distante, eu não tenho contato com ela. Mas foram duas surpresas. Primeiro que eu nem sabia que essa tia, ela é bem distante mesmo. Não sabia que ela tocava piano. Segundo que ela tinha sido professora do Jonatas. E terceiro que o Jonatas tivesse começado com 18 anos. Né? O Jonatas... E a gente foi para a Igreja da Fé, com o grupo concerto, há muitos anos atrás, era 2010, a gente estava lançando, tinha acabado de lançar
o Preciso Crer, né? O Preciso Crer lançou em 2009. Então, o Jonatas devia ter uns 7, 8 anos de estudo, ele já era um virtuoso. Então, 18 anos não é tarde. Mas, se possível, pai, coloque seu filho cedo. Se possível, pai, não sei como está hoje as coisas por conta de pandemia, nas escolas públicas de música. Investe para começar nas escolas públicas de música. São as melhores escolas, os melhores professores, as salas são excepcionais, os alunos são de outro nível. Então, a criança, o adolescente, ele se desenvolve com músicos muito bons, tanto com os professores quanto com os colegas. Você tem aquela coisa de competir, vai competir com os melhores. A segunda coisa, cantar para mim fez toda a diferença, principalmente a música na igreja. Porque enquanto só tocava piano, teclado, eu só pensava, isso aqui tá muito lento. Isso aqui tá esquisito, tá esganiçado, então tem que ser mais baixo. E a gente não entende por que o cantor tem algumas necessidades, né? E não é só o cantor, a igreja pode não saber cantar direito, mas a participação da igreja na música é cantando. Então a gente tem que fazer com que a igreja se sinta bem cantando. E eu percebo que os meus acompanhamentos em louvor na igreja, eles mudaram radicalmente a partir do momento que eu aprendi como que uma voz canta, as necessidades que tem um cantor. Então, acho que é algo muito bom. E falando por mim, a sensação física de cantar é muito boa. Então, investir no canto, sim. É interessante isso, né? Você, além do que você falou, na sua trajetória de compositor, a partir dessa experiência que você teve como cantor, então, suprir as necessidades, o que pode ser melhorado, como a performance pode ser otimizada, e também do ponto de vista da congregação, como o pianista, o organista, se posiciona nessa mediação de tornar um hino mais não animado, mas assim... Sim, animado sim. Animado nesse sentido, dar alma, não é? Para que a igreja se sinta feliz, realizada e também alegre em cultuar a Deus por meio da música instrumental e dos hinos mais tradicionais e dos cânticos também mais pop, mas com um conhecimento musical importante, né? Significativo, produtivo. Sim. Muitas bandas de louvor de igreja, gente, não conseguem tocar uma música em 3x4 ou em 6x8. E aí a gente pede para tocar Ele Exaltado e sai um Ele Exaltado que para mim é uma das músicas mais incríveis já compostas. Sai aquela coisa que você não consegue cantar de tão parado que é. Aquilo é para frente. As pessoas não fazem mal porque elas não entendem o conceito. Então, tá faltando um pouquinho de teoria muitas vezes para a coisa ficar mais animada na igreja. É isso mesmo. Bom, para encerrar, nós vamos ouvir a música Firmados do Senhor inteira, não é? E nós ouvimos aquele trechinho. Agora nós vamos ouvir essa trajetória que o Elon teve aí no concerto. E vamos lá, som na caixa. Ao cercar-me forte temporal, sei que firme estou em ti, Senhor. Se afligido for por qualquer mal, sei que firme estou em ti, Senhor. Se difícil for meu caminhar, sei que firme estou em ti, Senhor. Que solidão tiver que enfrentar, sei que firme estou em ti, Senhor. Não me
Muito bem, pessoal. Nós agradecemos demais ao Elon pela participação aqui no nosso programa hoje. Escutamos várias músicas e ele tem muito mais coisa para apresentar. Quem sabe uma próxima vez a gente possa entrevistar novamente, ele mostrar mais um pouco do que ele já fez. Se você gostou desse programa, dê a sua curtida. Se não gostou, pode dar sugestões. Estamos aqui para adorar a Deus, ajudar nossos ouvintes a conhecer um pouquinho mais sobre o universo musical e como a música é importante na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos à equipe técnica, aos pastores da IPELAPA, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada, Elon, pela sua presença. Quem não conhece, veja aí o CD Preciso Crer, Só por Tua Graça. Tem muitas músicas belíssimas que o Elon compôs também junto com outros colegas, e vale a pena curtir e acompanhar. Tudo de bom, Elon. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo da Presbiteriana da Lapa. Sinto muita saudade de estar com vocês. Espero que vocês Vai lá estejam nos bem. visitar. Com certeza. Um abraço, Elon. Tchau. Um abraço, gente. Tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.